E aí, galera? Bom demais? Bom dia para vocês aí. E aí, como é que foi o recesso? Né? Como é que foi o recesso? Como é que vocês conseguiram aí se organizar, colocar a matéria em dia? Deu para dar uma descansada? Deu para fazer tudo isso, né? Uma semana deu para se organizar, se reprogramar. Galera, então vamos lá, né? Vamos para a física. Ah, outra coisa. Foram marcadas nessa semana 3 aulas de física e 2 de química. Eu vou dar 3 de química e 2 de física, beleza? Que eu preciso adiantar um pouquinho a química lá, né? Química a gente está em soluções lá, a gente precisa resolver algumas questões de soluções e tal, para a gente começar a termoquímica, né? A gente precisa acelerar lá um pouco mais. Tem algum problema fazer isso? Fala para mim aí se tem algum problema. Acho que não, né? Tô de boa, né? Show, Tainara. Show, galera. Obrigado, Eduardo. Isso, Daniel. Isso sim, aquela revisada. Show. Galera, olha só. Então hoje nós vamos... O que eu programei para hoje? Nossa, eu nem coloquei lá para vocês que eu ia fazer hoje, mas eu vou colocar aqui, vou mostrar para vocês. Então olha como é que nós estamos no nosso cronograma aqui de física. Nosso cronograma de física, a gente está trabalhando com o nosso tópico de hoje. A gente vai falar hoje de estudos gases. E aí, né, eu terminei gravitação, lembra? Eu terminei gravitação com vocês, bonitinho e tal. Então agora, ó, nosso tópico agora é estudos gases, tá? Aqui, ó, gases ideais. Ele está aqui também, ó, gases ideais, não, só que gases ideais. A gente terminando gases ideais, a gente vai para a termodinâmica, tá? Então a sequência é essa, gases ideais, termodinâmica. Então vamos circular aqui gases ideais, vai hoje. Aí a termodinâmica. Aí depois disso a gente já começa a falar de... aí, ó, aqui pelo que ele fala sobre associação de resistores e pá, força elétrica, essas coisas. Vamos pegar uma sequência, uma introdução de eletrostática, bum, elerodinâmica. Não ficar muito preso à eletrostática não, tá? E aí nós vamos seguir para a elétrica. Pelo que está aqui, terminou termodinâmica. Ele fala aqui, ó, associação de resistores, processo de eletrização. Está um pouco fora de ordem, né? A gente vai organizar, fazer uma ordem cronológica. Então, pelo nosso próximo tópico, falei dos gases, primeira e segunda lei termodinâmica, a gente já entra já em elétrica. Show? Fechado assim para física. Deixa a ondulatória para depois, que a ondulatória a gente consegue fazer isso um pouco mais rápido. Vamos para a elétrica, porque a elétrica a gente precisa trabalhar bem para caramba a elétrica, porque sempre tem exercício de eletrodinâmica para a gente. Tá? Então a gente vai seguir a elétrica, depois a gente vem para ondas. Galera, como eu havia dito para vocês, você viu lá o calendário do Enem? Realmente em janeiro, não tem jeito, não tem para onde correr. É aquilo lá mesmo, ainda bem que vocês estão estudando. Voltando já no nosso cronograma de química, olha só como é que está o nosso cronograma de química. De química, nós já falamos sobre soluções, diluição, essas coisas. Nosso próximo tópico agora, então, é propriedades coligativas. Na semana a gente fala de propriedades coligativas. E aí a gente já entra em termoquímica, né? Então, essa semana, propriedades coligativas, vamos discutir todas as propriedades coligativas. O que cai no Enem, né? Não cai muito cálculo, só para entender mesmo a essência, propriedades coligativas. Então, quarta, quinta e sexta, propriedades coligativas. Faço uma lista de exercício e mando para vocês essa lista de exercício. Aí, na outra semana, a gente fala de termoquímica. Então, para a gente dar uma adiantada aí em química aí, a gente precisa dar uma adiantada, tá? Pelo calendário, está dando equilíbrio químico, mas não tem como. Está dando equilíbrio químico assim, uma loucura. Mas nós temos tempo, não fiquem preocupados. Vai dar tempo de sobra para trabalhar tudo isso. Então, vamos estudar com gases. Termologia, estudos gases. Esse slide aqui. Então, é esse slide aqui. Estudos gases comigo. Galera, outra coisa também muito importante aqui, para que vocês saibam antes de começar a estudar estudos gases. Olha, eu estou aqui numa plataforma do SAS. Eu estou aqui onde que eu pego as questões.
E eu circulei gases em física, aqui ó, dentro do conteúdo de física, gases, tá dentro da física, e circulei gases dentro da química geral. A ideia é a mesma, tá? É a mesma coisa. Então, se eu mato gás aqui, mato lá, tudo a mesma coisa. De 2009 até 2019, nós temos só 2 questões. Então, quer dizer que não é aquele assunto que você precisa ficar, que eu não preciso montar uma lista de 20 questões para vocês. 5 questõezinhas já resolve o nosso problema. Só que eu vou montar com 10 e não precisa voltar nela mais. Resolveu, acabou, vai, segue o baile. Não precisa ficar trabalhando em ciclo, porque não é um assunto recorrente. Tá? 2 questões. Então, vamos pensar, em 11 provas, só caem 2 questões, qual é a probabilidade disso cair? Muito pequena, né? Muito pequena, extremamente pequena. Tá, gente? Muito pequena. Então, vamos por mim. Nem precisa estudar mais do que essa aula. Ó, se eu apaguei as questões, nem cai questões disso. Só para vocês terem uma ideia. Tá? Na química, então, trabalhando com química, quando caiu, foi questões anteriores a 2009, anteriores ao processo seletivo do SISU, ao TRI. Então, quer dizer que tem uma questão de química que foi antes de 2009. Então, antes de 2009, para a gente, só assuntos relevantes. Como não é relevante, nem volta. Eu vou colocar essas 2 questões para a gente, vou colocar mais 8 questões de vestibulares falando, ou de simulados falando de gases para vocês. Galera, o que a gente precisa saber de gases, né? Então, Jonaci, eu vou estudar gases, o que eu preciso saber para essa aula? É uma aula curtinha, O que eu preciso saber? Então, vamos lá. A primeira coisa que nós temos que entender nos estudos de gases é o comportamento desses gases, que vai servir, gente, de subsídio para entender lá a termodinâmica. Então, os gases só são importantes para que eu possa entender os processos lá na termodinâmica, a nossa primeira lei, e mais especificamente a segunda lei da termodinâmica. Eu entender lá o ciclo de Carnot, entender como que funciona o motor a 4 tempos, entender isso. Então, gases só me dá subsídio para isso. Dentro de química, a única coisa que eu preciso saber de gases é aplicar em poucas, Enem esquece, em poucas vezes a equação de Clapeyron, PV-NRT. E saber do volume molar, que nas condições normais de temperatura e pressão, o volume de 1 mol de gás são 22,4 litros. Para química, eu só preciso saber disso, usar PV-NRT e saber que o volume molar de um gás na CNTP vale 22,4 litros. Mais nada. Então, esse assunto aqui é o assunto que vai nos dar a base para aprender termodinâmica na física e vai nos dar base para resolver, talvez, que no Enem ainda não cobrou, uma questão de estequiometria se eu precisar usar Clapeyron. Do mais, é um assunto que muita gente, depois dessa aula, só teve essa aula, lembra, tem uma noção, segue, não fica voltando. Então, nós vamos entender, né? Primeiramente, eu preciso entender, Jonaci, tá, mas gases. Então, gases para a gente, nós vamos trabalhar com gases perfeitos ou ideais. Os nossos gases, eles não vão sofrer algumas coisas que nós estamos observando no nosso cotidiano. Então, ele vai servir para nos dar subsídio, para eu compreender situações as quais eles estão envolvidos, por exemplo, o motor a combustão, né? Entender, por exemplo, a calibração de um pneu de moto, de um automóvel, por que tem pressões diferentes, vamos entender isso aí. Tá? Como eu já disse, dá subsídio para a gente entender o funcionamento das máquinas térmicas. Aí eu penso no motores a combustão. Do ponto de vista teórico, né, para a gente poder entender, então, a pessoa precisa entender gases. Então, vamos entender quimicamente falando. Esses gases, eles deram subsídio para a lei da conservação da massa do Lavoisier, que nós vimos isso lá na estequiometria, lei das proporções definidas proposta a Proust, que nós vimos também na estequiometria, lei das proporções volumétricas proposta por Gay-Lussac, nós vamos ver, vimos também isso lá na estequiometria, e a hipótese de Avogadro, que nós vimos também lá em cálculos químicos. Então, estudos gases serviram, como eu disse para vocês, de subsídio, de base, para que essas teorias fossem comprovadas. Mais nada que isso. Tá?
Quais são as propriedades de um gás? Então, os gases possuem massa? Sim, possuem massa, né? E é essa massa do gás que está relacionada à pressão atmosférica. Porque se elas não tivessem massa, teoricamente não teria peso. Se não tivesse peso, não exerceria pressão sobre a gente. Então, se tem pressão atmosférica, é porque tem massa. Professor, como assim? Não entendi. Nós já estudamos pressão e nós sabemos que pressão é força sobre área. Então, essa pressão atmosférica, que é a pressão que a massa de ar sobre a nossa cabeça exerce, tem a ver com a força. Que força? Força-peso desse ar, essa camada, né? Estratosferas, ionosfera, magnosfera, todas essas camadas que envolvem a Terra. Então, elas têm massa. Só para comprovar a existência da massa, se você pegar, por exemplo, essa seringa, um experimento bem simples, eu tampo um êmbolo e tento empurrar, tampa a pontinha, tento empurrar esse êmbolo, você vai ver que você não consegue empurrar ele por completo. Por quê? Porque ali existe um corpo ali dentro. É a lei da impenetrabilidade. Dois corpos não podem, ao mesmo tempo, ocupar a mesma região no espaço. Se meu êmbolo não consegue encostar lá, é porque tem um corpo ali dentro. Se tem corpo, tem massa. Então quer dizer que o ar tem sim massa. Pequena, mas tem. O volume de um gás também varia muito com a pressão. Então, quando eu estou falando de gás, eu tenho que pensar o seguinte, que o volume dele está diretamente relacionado à pressão. Então, se eu aumento a pressão, nós vamos falar em transformações de gasosas, eu altero também o seu volume. Tá? Outra coisa bastante curiosa é que os gases não têm volumes definidos. Eles têm os volumes dos recipientes que os comportam. Eles também não têm volume nem... presta atenção. Ele não tem nem volume nem formas definidas. Tanto a forma quanto o volume é do recipiente que eles ocupam. E diferentemente dos líquidos, os líquidos não obrigatoriamente ocupam todo o volume do recipiente. Os gases, sim. Os gases, independente do volume da quantidade de gás que eu tenho ali dentro, ele sempre ocupará todo o volume do meu recipiente. Por isso que quando eu falo de volume do gás, eu considero o volume do meu recipiente. Outra coisa interessante é que o volume de um gás, além de variar com a pressão, varia também com a temperatura. Então, nós temos agora, três propriedades de estado: pressão, temperatura e volume. Nós vamos ver como que essas grandezas se interrelacionam. Galera, seguindo aí, nós temos umas equações para a gente entender o que são gases ideais. E para entender o que são gases ideais, nós vamos propor, né? Vamos tentar induzir a ter algumas características em comum, né? E quais são as características? Primeira coisa, para esse gás ser considerado ideal, eu preciso ter esse gás precisa ter baixa densidade. Ele encontrar acima da temperatura crítica, lembra o que é uma temperatura crítica? Temperatura crítica é a temperatura tal qual uma substância não poderá ser transformada em líquido simplesmente por variação de temperatura. Então, por que eu chamo no meu cotidiano, eu chamo de vapor de água e chamo de gás oxigênio? Por que eu não chamo gás água? Porque a água, no estado gasoso que está no ambiente, eu consigo fazer ela se tornar líquida, eu consigo condensar ela simplesmente pela variação de temperatura. Então, ali eu não posso chamar gás água, eu chamo vapor de água. Agora, o oxigênio, ele é um gás oxigênio, porque nasquelas condições ambientais que nós estamos, o oxigênio não será transformado, não será convertido em líquido simplesmente pela variação de temperatura. Então, ele está acima do seu ponto crítico. A gente vai estudar isso, diagrama de fase, mas seria algo mais ou menos assim. Então, quem já estudou isso lembra, né? Então, aqui eu tenho pressão, e aqui eu tenho temperatura, e o nosso diagrama de fase ficaria mais ou menos assim. Então, aqui seria meu ponto crítico. Acima desse ponto, né, de temperatura e pressão, as substâncias estão nesse estado chamado de gases. Abaixo disso é chamado de vapor. Então, gás ideal ele quer dizer que a temperatura que ele se encontra é a temperatura acima dessa temperatura crítica. Ou seja,
Eles vão sofrer variação de temperatura, mas não vão liquefazer. Eles vão continuar sendo gases. Tá. Essas moléculas, elas se movem desordenadamente e estão muito distantes uma das outras. Podem colidir uma com a outra, mas essa colisão vai ser eventual e quando essas colisões acontecerem, elas serão perfeitamente elásticas. Então, quer dizer que a energia cinética delas antes e depois vão permanecer iguais. Então, quer dizer que, olha as características, então quer dizer que um gás ideal é todo gás que vai ter baixa densidade, é todo gás que, independente da variação de temperatura e pressão que ele sofrer, eles vão continuar sendo gases. Eles estão separados, muito separados do outro, e eventualmente, quando uma molécula colidir com a outra, não vai haver perca de energia. Se não tem perca de energia, eles vão continuar se movimentando aleatoriamente. E para eu definir as características de um gás, já que é tão difícil chegar a esse estado, eu preciso de 3 coisas. Eu preciso do seu volume, eu preciso da sua pressão e eu preciso da sua temperatura. Então, quais são as 3 grandezas que definem o estado de um gás? Pressão, temperatura e volume. Chamado de propriedade de estado ou equações de estado de um gás. Pressão, volume e temperatura. O volume de um gás, como eu disse para vocês anteriormente, já que o gás ocupa todo o volume do recipiente, é o próprio volume do recipiente. Então, se eu tiver uma quantidade de gás e tinha o volume de 1 litro e eu passei esse gás para um volume de 5 litros, agora o volume do gás vai ser 5 litros. Se eu pegar esse mesmo gás contido em 1 litro, que eu coloquei para 5, colocar em 1.000 litros, agora 1.000 litros. Então, o volume do gás é o próprio volume do recipiente que o comporta. A pressão de um gás está diretamente relacionada com as colisões que essas moléculas sofrem com a parede do meu recipiente. Então, como elas estão em movimentos aleatórios, elas vão colidir com a parede do recipiente e essa força de colisão é o que está responsável pela pressão. Por isso, gente, que quando eu aumento a temperatura, quando eu aumento o grau de agitação dessas partículas, eu aumento a pressão do meu sistema, porque mais energia cinética, maior grau de agitação, maior grau de agitação, maior número de colisões. Tá? As unidades de pressão mais comuns, nós já discutimos isso, então é o Pascal, que é 1 Newton por metro quadrado, o atmosfera, não posso esquecer que o atmosfera é 100.000 Pascal, e pode aparecer também o milímetro de mercúrio, eu não posso esquecer que, então, 760 milímetros de mercúrio é igual a 1 atmosfera, que é igual a 10.000 Pascal. Tá? Padrão internacional de medidas para pressão é Pascal, ou seja, Newton por metro quadrado. Tá? Já contei para vocês do experimento de Torricelli, como que ele determinou a pressão atmosférica. Não vou ficar aqui sendo redundante falando sobre isso para vocês. Mostrei, inclusive, um vídeo também de um professor de física fazendo esse experimento. Tá? Precisamos relembrar, como eu já disse para vocês, que temperatura está diretamente relacionada ao grau de agitação de partículas. Por isso que eu falei de Kelvin lá, que Kelvin foi o cara que chegou a uma fórmula matemática para relacionar a energia cinética das partículas com temperatura. Por isso, nós chamamos a temperatura Kelvin em escala absoluta, enquanto as Celsius e Fahrenheit são escalas relativas. Tá? Então, todo gás que for chamado de gás ideal, ele vai ter movimento contínuo e desordenado. Esse movimento não vai acabar porque eles não vão perder energia cinética. Tá? A direção e o sentido das partículas são modificados somente quando elas colidem umas com as outras. Eu não posso esquecer que essas colisões são perfeitamente elásticas, ou seja, não há perca de energia cinética durante essas colisões. E se um gás apresenta todas as características que eu disse para vocês, ele será chamado de gás ideal. E aí a pergunta que eu faço, não encontramos gases ideais no cotidiano? Na realidade, o gás ideal não existe na natureza. Portanto, mas, no entanto,
Se eu pegar um gás real, por exemplo, o gás oxigênio, aumentar muito a temperatura dele e abaixar muito a pressão, ele vai ter um comportamento análogo a um gás ideal. E quando isso ocorre, eu vou chamar esse gás de gás perfeito. Então, gases perfeitos e gases ideais, para a gente, são a mesma coisa. O que é um gás perfeito? Um gás perfeito é um gás real que tem características semelhantes a um gás ideal. E para ele ter essas características, ele precisa estar em uma condição de alta temperatura e baixa pressão. Tá? Então, resumindo isso aqui, se o texto fala gás perfeito ou gás ideal, ele quer dizer a mesma coisa para você. Tá? Nós já vimos isso na estequiometria, que nas condições normais de temperatura e pressão, a temperatura em Celsius é 0 Celsius, em Kelvin é 273 kelvins, em pressão 1 atmosfera. E todo mol de gás ocupa 22,4 litros nessas condições. Tá? E agora a gente começa a falar sobre os estudos feitos por cientistas, né, para trabalhar essas transformações gasosas. Então, como estava se entendendo, né, estou falando do século XVI, tá, gente? Estou falando do século XVI, antes da Revolução Industrial, né? Estou falando do século XVI, finalzinho do século XV, começo do século XVI, né? Robert Boyle e Edmund Mariotti, eles fizeram um experimento. Nesse experimento, eles fizeram transformações gasosas mantendo a temperatura constante, chamado de transformações isotérmicas. O que eles perceberam? Né? Eu vou colocar aqui um gráfico para a gente. Eles perceberam que quando eles faziam transformações alterando pressão e volume de um gás a temperatura constante, esse produto, pressão, volume, se mantinha constante. E essas transformações eram chamadas de transformações isotérmicas. E os gráficos, para eles obtidos, eram gráficos que nós chamamos de isoterma ou isoterma. Então, esse gráfico aqui, eu vou clicar aqui daqui a pouco e vai aparecer para a gente um simulador. Toda vez em um gráfico de pressão, volume, esse gráfico é chamado de isoterma. E, galera, o produto entre esses dois, vamos multiplicar para a gente ver aqui, ó, 0, 18, vai 1, 22. 2.280. Vamos multiplicar isso aqui, ó, 0, 8, 2 e 2. Mesma coisa. Multiplicando isso aqui, mesma coisa. O que isso quer dizer? Que para uma transformação isotérmica, o produto pressão, volume é sempre o quê? Constante. Então, quer dizer que para uma transformação isotérmica, eu posso dizer que P1, V1 é igual a P2, V2. Ou seja, pressão inicial vezes o volume inicial é igual a pressão final vezes volume final. Isso foi o experimento de Boyle-Mariotti. Perfeito? Eu tenho aqui um gráfico aqui mostrando para a gente como que isso aconteceu. Então, olha só. O que eu estou fazendo? Deixa eu dar uma pausa aqui para mostrar para vocês. Eu estou, ó, pressão, volume. Então, eu estou, olha aqui, tem um peso aqui, eu vou diminuindo o volume. E à medida que eu estou diminuindo o volume, o que está acontecendo aqui, ó, com a minha pressão, ela está sendo aumentada. Ó. Então, quer dizer que para uma transformação isotérmica, pressão e volume são inversamente proporcionais. Olha a nossa fórmula aqui, ó. Então eu tenho que concluir para esse experimento de Boyle-Mariotti, né, que pressão e volume são inversamente proporcionais para uma transformação isotérmica. Perfeito? Não se esqueçam disso. O segundo experimento, né? Aí agora vamos falar pelas... Aí teve mais dois cientistas, né? Tanto Charles quanto Gay-Lussac, eles trabalharam agora com outros. Então, já que Boyle e Mariotti tinham trabalhado com temperaturas constantes, ou seja, para transformações isotérmicas, Charles e Gay-Lussac quiseram trabalhar agora com como que seria o comportamento de um gás ideal se eu mantivesse a minha pressão constante.
E como que seria o comportamento de um gás se eu mantivesse meu volume constante? Foi isso que esses caras fizeram. Esses são os trabalhos de Charles e Gay-Lussac. Então, a primeira transformação que a gente vai ver são transformações isobáricas. A transformação isobárica são transformações onde a pressão é mantida constante, né? Então, o trabalho que Gay-Lussac fez foi esse. Eu vou submeter uma determinada quantidade de gás, eu vou variar a sua temperatura ou o seu volume, porém a sua pressão não pode ser alterada. Então, eu vou ter uma transformação isobárica. Vamos ver como é que ficaria isso num gráfico também? Só para a gente entender. Então, eu vou abrir um gráfico aqui para a gente. Então, olha só, eu estou fornecendo calor para esse recipiente, então estou aumentando a sua temperatura. E o que está acontecendo com o seu volume? Também está aumentando. Olha o volume aqui na vertical, olha a temperatura na horizontal. Então, à medida que eu aumento a sua temperatura, o que acontece com o seu volume? Também aumenta. Uma outra coisa que eu não posso esquecer é que, gente, todas as transformações gasosas aqui, as suas temperaturas têm que estar em Kelvin, que é uma reação, é uma análise não, como pode dizer, é uma análise absoluta, não é relativa. Celsius em Fahrenheit são temperaturas relativas. Aqui eu estou analisando o comportamento de uma partícula. Logo, eu preciso usar Kelvin, não posso usar Celsius. Então, no trabalho de Gay-Lussac, ele percebeu que V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. Ou seja, ele percebeu que volume e temperatura são diretamente proporcionais para pressões constantes. Já Charles trabalhou com transformações isocóricas, isométrica ou isovolumétrica, que tudo quer dizer a mesma coisa. Ele travou o volume e analisou como que pressão e temperatura se correlacionavam. O que ele obteve? Ele obteve que P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Ou seja, vamos analisar isso no gráfico. Ele observou que, graficamente falando, à medida que, olha, agora isso aqui não é mais móvel, eu vou começar, estou fornecendo energia, e aí fica claro observar, quanto maior o grau de agitação dessas partículas, maior vai ser o número de colisões que elas vão ter com a parede do meu recipiente. Se a pressão de um gás tem a ver com o número de colisões que ele tem com a parede do recipiente, mais colisões, maior pressão. Obviamente, pressão e temperatura são diretamente proporcionais. Esse foi o trabalho de Charles para transformações gasosas. Então, nós tivemos 3 tipos de transformações. As isotérmicas, ou a transformação de Boole-Mariotti. Perfeito? Isotérmicas, que tinha como característica uma hipérbole. Tá? Transformações isobáricas, de Gay-Lussac. E a transformações isométricas de Charles. Então, foram 3 transformações, 3 experimentos que foram feitos e nós temos que saber analisar isso graficamente. Tá? Show? Então, transformação de Boole-Mariotti, pressão e volume são inversamente proporcionais para temperaturas constantes. Transformações isobáricas, volume e temperatura são diretamente proporcionais. Transformações isométrica, pressão e temperatura são diretamente proporcionais. Então, a única coisa que é inversamente proporcional é pressão, volume para transformações isotérmicas. Então, se a minha pressão aumenta, é porque meu volume diminuiu. Se meu volume aumentou, a minha pressão diminuiu. Isso que é inversamente proporcionais. E eu não posso esquecer que numa transformação isotérmica, o gráfico que vai ter pressão por volume é uma hipérbole. É uma metade de uma parábola. Hipérbole. Show? Galera, e aí nós podemos resumir isso aí. Então, a transformação de Boole-Mariotti ou isotérmica, P1V1 é igual a P2V2. Transformações isocórica ou isovolumérica de Charles, P1T1 é igual a P2T2. Transformação isobárica ou de
Gay-Lussac, V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. Juntando tudo isso e misturando, nós percebemos que a junção das equações de Boole-Mariotti, de Charles e de Gay-Lussac, nós vamos chegar o que nós chamamos de ação geral dos gases ideais ou perfeitos, né? P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2. Então, quer dizer que, independente das condições, essas características de estado de um gás, P1V1 sobre T1 é sempre constante. Tá claro isso para a gente? Então, quer dizer que, independente das condições, P1V1 sobre T1 é sempre uma constante. Então, quer dizer que eu multiplicando a pressão e o volume de um gás dividido pela temperatura, independentemente da condição que ele se encontra, independente da condição que ele foi elevado, sempre dará o mesmo valor. E aí, né, Clapeyron, né, que não é bobo nem nada, pegou essa equação geral e falou, pô, já que isso é sempre uma constante, e trabalhando com a hipótese de Avogadro, né? Então, se isso é constante, isso é diretamente proporcional ao número de partículas que eu tenho lá dentro. Então, ele falou então que PVT é igual a N, que era o número de partículas que eu tenho lá dentro, o número de Avogadro, vezes uma constante que ele denominou constante universal dos gases. E essa constante ele chegou em atmosfera, litro, mol, Kelvin, 0,082. Já usaram isso em algum momento da vida de vocês, ou em unidades do sistema internacional, 8,31 joules por mol Kelvin. E isso aqui é o que vocês conhecem como PV. Vamos multiplicar cruzado aqui? Ó. PV N R T. Tem uma frase eu não posso falar, nós estamos ao vivo. Vamos gravar isso no YouTube, depois eu posso ser processado por isso. Mas sem frase. Então, vocês viram que Clapeyron não fez nada. O que Clapeyron fez? Ele pegou o estudo de Boole-Mariotti, Gay-Lussac, Charles, juntou, pegou o trabalho de Amadeu Avogadro, juntou e falou, opa, eu tenho uma equação para os gases, PV-NRT. Então, ele pegou os dois trabalhos e juntou. Então, nem sempre é gênio aquele cara que inventa algo, mas aquele cara que junta algo. Então, nós temos que ter capacidade de fazer isso, tá, gente? Pode ser, Anthony, por você nunca rezei tanto, bem mais leve. Galera, isso cai, né? Nunca caiu, gente. Para de ficar viajando nisso. Só precisa entender. Assim, qual é a ideia disso aqui? A ideia dele é que nada está solto assim. Né? Nada tá jogado ao acaso. Tudo tem uma sequência, né? Tem uma sequência de fatores. E essa sequência é que nos traz até aqui. Tá? Galera, como eu disse para vocês, né, essa equação de Clapeyron, PV-NRT, que foi a multiplicação que eu dei ali para a gente, e usando esse constante universal dos gases perfeitos, 1,38 joules por mol Kelvin, é o que nós vamos chegar aí àquelas condições normais de temperatura e pressão. Tá? Galera, nós já discutimos essa hipótese de Avogadro, né? Volumes iguais de gases qualquer, quando medido na mesma pressão e temperatura, possuem o mesmo número de moléculas. Volume molar, nós já trabalhamos. Aqui eu positivo, que é assim que funcionam os aerosóis. Então, eu tenho uma determinada quantidade de água embaixo, determinada quantidade de gás, chamado de gás propelente, em altíssima pressão ali dentro. Ele está forçando esse ar para ele subir por esse tubo. E aí, quando você aperta esse dispositivo, você dá espaço para esse ar sair. Então, você abre essa válvula, você aciona. Então, esse ar ele vai empurrar esse... Por isso que quando acabam esses desodorantes aí, Rexona eu posso falar porque ela me patrocina, né? P&G, igual, né? Então, eu posso falar.
Então, por isso que quando você, mesmo você não consegue mais, você balança lá, não tem mais nada. Mesmo assim, ainda continua saindo gás, porque esse gás propelente ali, ele está em uma determinada maior quantidade do que o meu líquido que está ali, né? E é aerosol, porque eles vão se misturar no meu compartimento e vão formar uma dispersão coloidal, onde eu tenho um ar e água ou ar e sólidos, depende da composição. E aí, para a gente pensar um pouco, os fabricantes de pneus informam sempre a pressão recomendada para garantir o bom funcionamento e aumentar a vida útil dos pneus. Por essa razão, é preciso sempre verificar a pressão dos pneus de automóvel. Pensando no problema que acabamos de resolver, né, a relação pressão, temperatura, volume, como que seria recomendado a gente ajustar a pressão de automóvel? Você acha que se eu pegar a estrada aqui agora e ir para Vitória, chegar lá, a pressão no interior dos meus pneus vai ser a mesma que eu calibrei aqui em Ares? Claro que não. A temperatura, o atrito do pneu com a pista vai fazer a temperatura do conjunto aumentar. E, consequentemente, a pressão também vai aumentar. Por isso que eu tenho que ter muito cuidado ao calibrar um pneu de automóvel. Eu tenho que colocar de acordo com a informação dos fabricantes. Porque se eu colocar, vou colocar mais um pouquinho. Talvez esse mais um pouquinho que você adicionou vai ser condição suficiente para, quando acontecer o aumento do atrito do pneu com o asfalto, e esse, consequentemente, aumento da temperatura, ocasionar numa pressão que o pneu não suporte. E aí esse pneu vai estourar e vai causar um acidente de trânsito. Então, a gente tem que sempre usar o que o fabricante está recomendando. Né? O que está recomendando? Por isso, gente, que não era nem para existir, né, fiscalização de trânsito, não era para existir nada disso. Se todo mundo fosse consciente e soubesse. Então, as condições do pneu. Então, às vezes, eu estou com o pneu careca, eu vou lá, falei, calibrando o pneu. Gente, aquela pneu já não está mais na condição de andar naquela pressão. Então, quer dizer que um aumento de pressão pode ocasionar num acidente de trânsito, estourar aquele pneu e causar um acidente com o motorista e com outros que vierem ali em seu entorno, no mesmo sentido ou no sentido contrário. Aí, galera, a gente precisa, deixa eu ver quanto tempo que eu tenho, está acabando aqui, eu vou fazer esses 2 exercícios com vocês e amanhã a gente segue, tá? Estou acabando aqui, 45 já. Tem 2 questõezinhas para fazer, mais 45 para não ultrapassar muito o limite. A gente vai resolver essas 2 questões amanhã, a gente resolve as 2 questões do Enem, e aí amanhã a gente já começa a falar de termodinâmica, primeira lei, tá massa? Então, amanhã já vai para a primeira lei, a termodinâmica. Galera, alguma pergunta aí do que ficou para trás? Ficou alguma pergunta? Viu? Estudo do gás é isso aí, não precisa ficar com medo, gente. Assunto tranquilinho, não tem muito. A única coisa que eu preciso gravar disso aqui é saber analisar um gráfico, né? E saber isso aqui, ó. P1, V1 sobre T1 é igual a P2, P2 sobre... Só preciso saber disso. E lembrar que a minha temperatura sempre tem que estar em Kelvin. Então, antes de calcular, tem que pegar a sua temperatura em graus Celsius, somar com 273. Não pode esquecer, porque se faz em Celsius, dá errado. Agora, pressão em volume pode estar em qualquer unidade, desde que P1 e P2 tenham a mesma unidade e V1 e V2 tenham a mesma unidade. Agora, o único que vai dar merda é se você não transformar a sua temperatura para Kelvin. Tá? Então, ó, amanhã a gente faz 3 ou 4 questõezinhas aqui, 2 aqui, eu tenho 2 aqui, mais a do Enem, não, tenho 3 aqui, mais as 2 do Enem, e depois eu mando para vocês mais uma lista com umas 10 questõezinhas aí de estudos gases. E amanhã já começamos a primeira lei da termodinâmica. Semana que vem a gente faz a segunda lei, fazemos exercício do Enem também para matar essa matéria chamada termodinâmica. Galera, um forte abraço, obrigado pela atenção de vocês. Qualquer dúvida, me chama no WhatsApp. Não guardem a dúvida. Agora é reta final, tá? Foi. Um abraço.